necessitamos de Deus. Essa que é a realidade. Todas as conquistas materiais, todas as bênçãos que uma pessoa pode conquistar em sua vida financeira sem Deus, não vale de nada. A nossa mente, o nosso corpo necessita de Deus. Para que você entenda, em um exemplo mais claro, é como uma criança, um bebê. Você vê que quando a mãe coloca esse bebê no berço, e ela fica assim ao lado do berço, então, pela simples presença da mãe ao lado do berço, a criança se acalma. A criança ela até dorme. Mas assim que a mãe sai de perto dessa criança, então ela começa a chorar. E chora, espeneia. E só a presença da mãe que vai fazer com que essa criança ela se acalme novamente. Não adianta você tentar enganar essa criança ou distrair essa criança com outras coisas. Porque só a presença da mãe vai fazer com que essa criança ela se acalme. É a mesma coisa do homem para com Deus. Por mais que a pessoa, o ser humano, tente se distrair com outras coisas, tente se distrair com jogos, com um passeio, com uma família, ou assistindo um filme, ou fazendo compras, ou isso, ou aquilo, não adianta. Só a presença da mãe, que faz a criança ela se sentir bem, assim como só a presença de Deus faz com que a pessoa se sinta bem. Por isso que nós outros necessitamos de Deus. Deus não é um querer, Deus é uma necessidade. Você vê, por exemplo, na passagem do jovem rico. Eu vou até ler, presta atenção. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele disse: o que me chamais bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ao ouvir estas palavras, retirou-se triste, porque era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Você veja que quando aquele jovem rico chegou diante do mestre, ele já chegou querendo agradar, né? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E você percebe que nessa pergunta, não é uma pergunta que ele esperava essa resposta, porque ele já se achava na condição de ser herdeiro do reino dos céus. Ele já se achava nessa condição. Porque na cabeça dele ele pensava assim: não, eu sigo os mandamentos desde criança, eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não adultero, eu dou um dízimo, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu sou uma boa pessoa, eu faço boas ações, eu sou uma boa pessoa. Na cabeça dele isso já era o principal. E ele pensou que Jesus ia falar assim: não, tudo que você já faz, já está bom. Mas se ele tivesse certeza, de fato, que tudo aquilo que ele fazia lhe daria a condição de entrar no reino dos céus, então nessa pergunta ele faria para Jesus: é ou não é? Então, o que Jesus falou para ele? Ó, pega tudo que você tem, tudo, vende e dá aos pobres, e me segue, e terá um tesouro no reino dos céus. Então, será que a intenção de Jesus era que aquele jovem ficasse pobre? Será? Porque
O pobre não glorifica a Deus. Com certeza que a intenção de Jesus não era que aquele jovem ficasse pobre. Mas Jesus, ele quis nos mostrar e mostrar para ele mesmo que já que ele queria servir a Jesus, e servir a Jesus não para ser rico, servir a Jesus não para ter uma bênção, servir a Jesus não para ter uma família abençoada, não só isso, mas principalmente para ele dar o reino dos céus e suprir esse vazio que ele estava sentindo dentro de si. Jesus sabia que era necessário que ele morresse para si mesmo. Jesus sabia que era necessário que nada estivesse acima de Deus. E esse que é o grande problema. No pódio da sua vida, porque um pódio é onde se tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, certo? Então, no pódio da sua vida, quem está em primeiro? Quem está em primeiro lugar no pódio da sua vida? Porque de fato todos correm, mas só um chega na meta. Então quem está no pódio da sua vida? Quem está em primeiro lugar? É Jesus? Ou não? Ou é a sua vontade? Porque por mais que aquele jovem achasse que ele era digno, e ele parecia ser digno do reino dos céus, porque fazia tudo direito, por mais que ele achasse isso, ele não era. Porque a riqueza dele estava acima de tudo. Jesus não estava em primeiro lugar na vida dele. E era por isso que ele sentia um vazio. Por isso que ele sentia esse vazio. É como o exemplo que eu dei da criança. Não existe nada que você possa fazer que vai suprir esse vazio. Não existe um passeio que vai suprir esse vazio. Não existe isso. Você sabe. Você sabe. Quando o neném está chorando e você oferece para ele um brinquedo, ou uma chupeta, ou você oferece para ele uma distração, alguma coisa, se ele está chorando com fome, não tem nada que vai suprir essa necessidade, que é a fome. A não ser que ele coma alguma coisa. Então, você pode até distrair ele por um tempo, para ele parar de chorar, para ele parar de espernear, mas a fome não vai passar, ele vai ter que comer. Então o ser humano ele tem fome, ele tem necessidade de Deus, ele tem fome de Deus. E não tem nada que vai suprir essa fome, essa necessidade, que não for Deus, que não seja Deus. Então está aí para vocês pensarem. De fato, será que talvez você não esteja sendo como aquele jovem rico? Que está pensando, não, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não furto, eu dou um bom testemunho, até vou para a igreja, me digo evangélico, de fato, mas no que isso tem servido? Nada. Porque o vazio continua, a fome espiritual continua. E por mais que você tente distrair essa fome espiritual com outras coisas, com coisas que são supérfluas, podemos assim dizer, você vai continuar com essa fome. E o problema é que a fome mata. Esse que é o problema. A fome mata. E entenda que o tempo, ele é o melhor professor que existe, mas ele mata aquele aluno que não presta atenção na aula, porque o tempo não volta. Existem 3 coisas que são citadas na Bíblia que não voltam atrás. Primeiro, a flecha que é lançada. Quando você lança uma flecha, ela não volta mais. Segunda coisa, palavra proferida. Quando você fala uma palavra, seja ela boa ou má, ela não volta atrás. E a terceira, oportunidade perdida. Quando eu perco uma oportunidade, ela não vai voltar mais. Talvez eu tenha outra melhor, mas quem me garante? Quem me garante? Então, Jesus está à porta. Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato.
buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas mesmo assim, talvez você não tenha buscado. Não existe mágica. Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui. Eu vou fazer um negocinho aqui, tá bom. Não. Exige um sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício de dinheiro. Eu estou falando de sacrifício de tempo, de esforço. Porque a Bíblia nos diz, isso não sou eu, a Bíblia diz, o reino dos céus ele é tomado por esforço. Então, se uma pessoa não tomou o reino dos céus, não se tornou ainda dona dessa bênção, então ela sente falta. E se de fato o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, então necessita de um esforço. Foi o que Jesus pediu para o jovem rico. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Foi o esforço que ele pediu. Abre mão da sua vida, por assim dizer. Abre mão das suas coisas. Abre mão daquilo que você acha importante. Abre mão dos seus desejos. Abre mão das suas riquezas e vem me servir. E aí então você vai ter um tesouro nos céus. E esse tesouro nos céus também é válido aqui na terra. Aí você tem paz, aí você tem ânimo, aí você tem força, aí você tem aquela coragem de prosseguir, de persistir, de permanecer. Porque você sabe que a sua vida está nas mãos de alguém que vai lhe dar o que você necessita para ser uma pessoa vencedora. Não tem segredo. E se tem, foi revelado agora. É fazer o seu melhor. É dar o tudo. É entregar tudo para Deus. É entregar a família, é entregar a vida financeira, é entregar a vida espiritual, a vida sentimental, colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo. E aí Deus vai consertar tudo e vai te devolver perfeito. É isso que é necessário ser feito. Agora está aí a oportunidade. Quem aproveitar, como eu aproveitei a minha que eu tive, porque eu não sabia se eu ia ter outra, vai estar bem. Se você aproveitar, vai estar bem. E se não aproveitar, os anos vão se passar. E o tempo não volta. O tempo não volta atrás mais. Então, eu espero que vocês aproveitem a oportunidade que ainda tem, porque vai chegar um momento que não vai mais se ter uma oportunidade como essa. Gostaria de fazer uma oração agora por cada um de vocês que está me vendo, que está me ouvindo. Eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai ser abençoado. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu sei que se a gente aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, então a bênção é certa. A bênção não é algo que nós vamos tentar, mas é uma certeza. É a certeza da vitória. Então eu te peço, meu Deus, que para essa pessoa que tomou a decisão de fato, meu Deus, de buscar o Senhor, porque sabe que há uma necessidade de estar perto do teu Espírito, que essa pessoa ela seja abençoada agora. Que ela receba força, meu Deus. Que ela receba sabedoria, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu determino e entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, não tem segredo. Agora é agir. É agir. Põe a sua mão junto com a minha mão aqui. Põe a sua mão junto com a minha mão. Assim. Se eu sou homem de Deus, a mesma energia que o Espírito Santo pôs em mim, ele passa para você agora e te dá força. Em nome de Jesus,
Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.